Você já ouviu falar de um filme que parece um pesadelo pintado à mão? Um filme em preto e branco, silencioso, feito há mais de 100 anos, mas que ainda assombra o cinema até hoje. Hoje vamos falar de O Gabinete do Dr. Caligari, uma obra-prima do expressionismo alemão que não só marcou a história do cinema, como também influenciou praticamente tudo que veio depois no terror psicológico. Então, vamos para o vídeo. Origem e contexto histórico. O Gabinete do Dr. Caligari foi lançado em 1920, dirigido por Robert Wiene, com roteiro de Han Janowitz e Karl Mayer. O filme surgiu num período pós-Primeira Guerra Mundial, em uma Alemanha mergulhada em crise econômica, instabilidade política e um profundo trauma social. Esse clima sombrio se refletia na arte da época, principalmente no chamado expressionismo alemão, um movimento artístico que buscava expressar emoções internas através de formas visuais distorcidas, exageradas e reais. E foi exatamente essa estética que o filme trouxe para as telas. O expressionismo rejeita a realidade objetiva e aposta na subjetividade, na emoção crua, no exagero visual. E o cinema, que até então estava tentando imitar o teatro e a realidade, encontrou nesse movimento uma maneira nova de contar histórias. Enredo. A trama gira em torno de Francis, um jovem que narra os estranhos acontecimentos ocorridos em sua cidade quando um misterioso homem chamado Dr. Caligari chega com sua atração de feira, um sonâmbulo chamado Césare, que supostamente pode prever o futuro. Mas logo assassinatos começam a acontecer, e a relação entre Caligari e Césare se torna o centro de uma investigação sombria e perturbadora. A história vai se desenrolando como um conto de horror psicológico, e quando você acha que já entendeu tudo, vem a reviravolta. Uma reviravolta que, diga-se de passagem, foi uma das primeiras grandes plot twists da história do cinema. Estilo visual único. Mas o que mais chama atenção logo de cara em O Gabinete do Dr. Caligari são os cenários. Nada aqui é natural ou simétrico. As ruas são tortas, as portas são triangulares, as sombras são pintadas no chão e nas paredes, e tudo parece saído de um quadro surrealista. Esses cenários distorcidos não são apenas uma escolha estética, eles são uma extensão da psique dos personagens. O mundo à volta está quebrado porque as mentes estão quebradas. E é isso que torna esse filme tão único. Ele usa o visual para contar a história, para nos colocar dentro do estado mental dos protagonistas. Simbolismo e crítica social. Para além da estética, O Gabinete do Dr. Caligari é uma metáfora poderosa sobre autoridade e manipulação. Muitos estudiosos interpretam o personagem de Caligari como um símbolo do Estado autoritário, alguém que controla e manipula indivíduos, como o sonâmbulo Césare, para realizar atos terríveis sem questionar ordens. Lembrando que a Alemanha, naquele momento, vivia os primeiros anos da República de Weimar, um período caótico que antecedeu o surgimento do nazismo. Então, o filme, mesmo sem querer prever o futuro, já captava um medo coletivo, o medo de líderes autoritários, de ideologias manipuladoras e da perda da autonomia individual. O final revela que todo o filme foi, na verdade, uma narrativa contada por um paciente de um hospital psiquiátrico. De repente, tudo o que vimos, todos os cenários distorcidos, o comportamento de Caligari, até mesmo o sonâmbulo, ganham um novo significado. E o que era para ser um terror objetivo, vira um terror psicológico, onde não sabemos o que foi real e o que foi imaginação. Essa revelação causou impacto porque, até então, o cinema raramente questionava a confiabilidade da narrativa. E aqui, o próprio narrador é instável. O filme se transforma, do nada, em uma crítica à percepção da realidade. Ponto final revela que todo o filme foi, na verdade, uma narrativa contada por um paciente de um hospital psiquiátrico. Uma obra que resiste ao tempo. Mesmo sendo um filme mudo e preto e branco, com mais de um século de idade, O Gabinete do Dr. Caligari ainda consegue prender a atenção. Não só pelo visual hipnotizante, mas porque ele fala diretamente com o nosso medo mais íntimo, o medo de perder o controle da própria mente. Assistir a esse filme hoje é como visitar uma galeria viva de arte distorcida, onde cada cena é um quadro, cada sombra tem um significado, e cada personagem pode ser apenas uma ilusão. Curiosidades sobre O Gabinete do Dr. Caligari. Um dos primeiros plot twists da história do cinema. A ideia do final com reviravolta, onde o narrador é revelado como um paciente de um hospital psiquiátrico, foi uma das primeiras grandes twists do cinema. Isso inspirou inúmeros filmes com finais inesperados ao longo das décadas. Cenários pintados à mão. Quase todos os cenários do filme foram pintados à mão em grandes painéis de papelão e madeira, com sombras e texturas desenhadas diretamente no set, para criar aquela estética distorcida, surreal e teatral. Atores com maquiagem exagerada.
Os olhos escuros e traços fortes no rosto dos personagens foram intencionais, para destacar ainda mais a influência expressionista. Césare, por exemplo, parece uma figura gótica e fantasmagórica, um ancestral direto de muitos vilões do cinema moderno. O roteiro original era uma crítica ao governo autoritário. Os roteiristas escreveram o roteiro como uma crítica direta ao militarismo e à obediência cega às autoridades. Mas o estúdio, com medo de repercussões, mandou incluir a cena final no hospital psiquiátrico, transformando tudo em delírio, o que suavizava a crítica. O Gabinete do Dr. Caligari não é um filme para se assistir comendo pipoca esperando sustos a cada 5 minutos. Ele é uma experiência em um universo estranho e desconfortável. Mas se você se permitir entrar nesse mundo, vai sair transformado. É um lembrete de que o cinema não precisa ser realista para ser verdadeiro. E que, muitas vezes, os maiores terrores não estão lá fora, estão dentro de nós. E aí, você já assistiu o Gabinete do Dr. Caligari? O que achou dessa obra-prima do cinema expressionista? Comenta aqui embaixo. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like no vídeo, de se inscrever-se no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo do canal. Até a próxima, pessoal!